Eu sempre acreditei que a vida me preparou para ser forte. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele dia, quando o sorriso do meu neto desapareceu da sua face e, no lugar, surgiu um olhar de medo e desespero. Eu sou Dona Maria, tenho 78 anos e, apesar das rugas que marcam meu rosto, carrego uma força que não pode ser vista por olhos simples. Minha vida, que parecia tranquila, virou um campo de batalha quando o meu neto, Lucas, foi diagnosticado com uma doença rara. Uma doença que não escolhe idade e que não avisa quando vai chegar. Eu vi tudo acontecer diante dos meus olhos. O medo de minha filha, o desespero do meu genro e a dor de um corpo pequeno demais para suportar tanta agonia. Ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia como ajudar, mas eu sabia que não poderia me render ao desespero. Quando a vida nos coloca contra a parede, ou a gente luta, ou a gente perde, e eu não estava disposta a perder. Naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, eu me levantei silenciosamente, olhando para o meu neto adormecido, e tomei a decisão que mudaria o rumo de nossa história. Uma decisão que ninguém acreditaria ser possível. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, mas tinha algo que valia mais que tudo isso. O poder de acreditar que a minha força podia fazer a diferença. Eu sabia que precisava fazer algo. Mas o quê? Eu, Dona Maria, uma mulher simples do interior de São Paulo, sem grandes recursos, sem muita educação, mas com um coração imenso, não sabia por onde começar. O diagnóstico do Lucas me deixou sem chão. Ele era o meu neto, meu menino amado. E ver aquele olhar de medo no rosto dele, aquele olhar que antes sempre foi puro, cheio de alegria e brincadeiras, agora vazio, sem esperança. Aquilo me cortou o coração. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando para ele, o rostinho tranquilo enquanto dormia, e sabia que a realidade que o aguardava era cruel. Mas eu também sabia de uma coisa. Se algo poderia ser feito, seria eu quem faria. Não podia esperar que os outros fizessem o que estava ao meu alcance. O que mais eu poderia fazer se não lutar por ele? Então, pensei em tudo o que eu tinha. Nada demais, eu sei, mas pensei. Talvez seja suficiente. Fui até o quarto. Olhei para os móveis antigos que estavam ali, herança de muitos anos, de uma vida simples, mas cheia de momentos especiais. Olhei para a estante onde guardava fotos antigas, de momentos com o meu marido, com meus filhos. Como é difícil se desfazer dessas lembranças, mas o que é mais importante agora? O que mais eu poderia fazer para salvar meu neto? Peguei um móvel, depois outro. Lembrei dos pequenos objetos de decoração que tinha comprado com tanto carinho ao longo dos anos, mas que agora, diante da urgência da situação, pareciam tão pequenos. Tudo parecia pequeno perto do que estava em jogo. Passei a noite inteira organizando essas coisas. Não sabia como, nem se seria suficiente, mas algo em mim me dizia que se eu não fizesse isso, estaria deixando escapar a única chance que o Lucas tinha. Quando amanheceu, eu sabia que tinha que fazer mais. Não tinha dinheiro suficiente, então decidi pedir ajuda. Mas pedir ajuda nunca é fácil. Eu, uma mulher orgulhosa, que sempre trabalhei e lutei sozinha, agora me via diante de um pedido humilhante. Eu não sabia nem por onde começar, mas o amor por aquele menino, por aquele neto, me empurrou para as ruas, para as casas dos vizinhos, para pedir por qualquer coisa. O olhar nos olhos das pessoas era de compaixão, sim, mas também de incredulidade. Como aquela mulher simples, com sua vida modesta, poderia salvar um garoto tão doente? Eu não sabia, mas algo em mim dizia que, mesmo sem ter tudo, eu ainda tinha força. E foi assim, com fé e coragem, que comecei a juntar os pequenos pedaços de apoio. Cada ajuda, por menor que fosse, era como um raio de sol em um dia nublado. Cada rifa que vendia, cada comida que preparava para vender, cada abraço que eu recebia em troca de palavras de esperança, tudo isso me dizia que eu estava no caminho certo. E no fundo sabia que, se o Lucas tivesse uma chance de lutar, eu também teria. E, por mais difícil que fosse, a luta estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma mistura de esperanças e medos. Eu sabia que cada passo que dava em direção ao tratamento do Lucas me afastava um pouco mais da solidão da dúvida, mas não podia negar que a ansiedade me consumia.
Cada vez que eu ia ao hospital, sentia uma pressão no peito, um medo profundo de que ao entrar lá, eu fosse ouvir algo que não quisesse ouvir. Mas a cada visita, a cada sorriso que o Lucas tentava dar, eu sentia que ainda havia uma chance, por menor que fosse. Eu continuava a minha rotina, indo de porta em porta. Às vezes a vergonha quase me parava. Como eu, uma mulher simples e idosa, poderia pedir por algo que não era meu, algo que ninguém devia me dar. Mas quando olhava para o Lucas, dormindo naquela cama, tão frágil, tão pequeno, e pensava no sofrimento que ele estava passando, tudo isso desaparecia. Eu simplesmente fazia. Não tinha escolha. Foram dias de trabalho duro, noites de pouco sono. A ajuda vinha de onde eu menos esperava. Um amigo do meu marido, uma vizinha que se sensibilizou, uma senhora da igreja que ofereceu o que podia. Cada pequeno gesto de bondade me dava força para continuar. E foi assim que consegui, com muito esforço, o dinheiro necessário para levar o Lucas para o tratamento. Lembro da primeira vez que entrei com ele no hospital, com o dinheiro na mão e o coração na boca. O médico, que era tão sério, me olhou nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. "Você fez a diferença, Dona Maria", ele disse. E aquelas palavras me tocaram profundamente. Seu neto tem uma chance agora. Quando o tratamento começou, não foi fácil. Eu o via, às vezes, com os efeitos da medicação, o corpo fraquejando, os cabelos caindo, e sentia o desespero me envolver novamente. Mas sempre que ele me olhava e me chamava, eu estava lá. Não havia nada mais importante para mim naquele momento do que estar ao lado dele, segurando sua mão, dizendo que tudo ficaria bem, mesmo sabendo que o futuro era incerto. Com o tempo, Lucas começou a reagir. O sorriso que eu tanto sentia falta foi voltando. No começo era tímido, quase um reflexo de uma luta interna. Mas aos poucos ele foi se reerguendo. E eu estava ali, ao lado dele, cada passo dele sendo uma vitória para nós dois. Hoje o Lucas é um menino saudável, cheio de energia. E eu fico olhando para ele com tanto orgulho que até me emociono. Ele nunca vai saber o quanto eu lutei por ele, mas uma coisa ele sabe. Ele tem uma avó que nunca desistiu de lutar por ele. E isso, para mim, é o que importa. Com o tempo, a vida foi se acalmando. O Lucas estava se recuperando bem, mas algo dentro de mim não descansava. Eu tinha salvado meu neto, mas ainda havia tantas outras pessoas precisando de ajuda. Tantas outras famílias lutando nas sombras, sem ninguém para estender a mão. E eu sabia que, enquanto estivesse aqui, eu faria o que fosse possível para dar um pouco de esperança para quem mais precisasse. Uma tarde, depois de ir ao mercado, encontrei uma mulher parada na porta da minha casa. Ela estava com os olhos vermelhos e o sorriso, embora tímido, parecia sincero. Quando ela me viu, se aproximou e me contou sua história. Tinha uma filha doente e estava em desespero, sem saber onde ir. A saúde da menina estava cada vez pior e a mulher não sabia a quem recorrer. Ela estava literalmente perdida. Eu a ouvi em silêncio e uma sensação de déjà vu me invadiu. Lembrei de tudo o que passei com Lucas e sabia exatamente o que ela estava sentindo. Minha primeira reação foi querer ajudar de qualquer jeito. Eu disse: "Não se preocupe, vamos dar um jeito. Pode entrar." Ela me olhou com incredulidade, sem saber o que esperar, e sentou-se na minha cozinha, com as mãos nervosas e os olhos procurando por alguma certeza. Nos dias seguintes, comecei a juntar o que eu tinha. Um pouco de comida, roupas que podiam ser úteis e, o mais importante, uma palavra de conforto. Cada pessoa que chegava até a minha porta era mais um motivo para eu acreditar que a vida, com toda a sua dureza, também poderia ser feita de momentos de luz. A mulher, que se chamava Fátima, ficou na minha casa por mais de uma semana. Não era o bastante, eu sabia. O que ela realmente precisava era de um milagre, assim como eu precisava. Mas, ao vê-la ali, comecei a perceber que a ajuda não vinha apenas do que eu poderia oferecer materialmente. Eu podia dar a ela algo que não tinha preço. A sensação de que, mesmo no meio da dor, não se está sozinho. Quando Fátima teve que ir embora, já com a filha em tratamento, ela me deu um abraço apertado e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: "Você me salvou, Dona Maria."
O que você fez por mim não tem preço. Eu sorri, sentindo meu coração apertado, porque sabia que, de alguma forma, o que eu tinha feito por ela também tinha me curado. O tempo foi passando e o que eu imaginei ser um simples gesto de amor se transformou em algo muito maior. A cada pessoa que tocava a minha porta, eu entendia mais sobre a importância de não desistir. Não apenas de mim mesma, mas dos outros também. Fui ficando conhecida no bairro como a avó que nunca dizia não. Não era porque eu tinha tudo, mas porque eu acreditava que o pouco que eu tinha podia fazer a diferença. Com o tempo, criei uma pequena rede de apoio. Algumas das vizinhas começaram a me ajudar, trazendo alimentos, roupas usadas, coisas simples, mas que faziam toda a diferença para quem mais precisava. E foi assim que, aos poucos, nossa casa virou um centro de acolhimento. Crianças, mães, pessoas que estavam passando por dificuldades, todas encontravam um abrigo seguro no meu lar. Claro que nem tudo eram flores. Muitas noites eu me deitava com a sensação de que eu estava fazendo o possível, mas que o mundo estava tão cheio de dor. E eu sozinha não poderia mudar tudo. Mas quando eu olhava para o Lucas, para os olhinhos dele brilhando, com um sorriso cheio de vida, eu sabia que, enquanto ele estivesse ali, enquanto eu tivesse forças, eu faria tudo de novo. Eu me tornei uma avó que, além de cuidar dos meus netos, também cuidava do mundo ao redor, do meu bairro, das pessoas que cruzavam o meu caminho. E quem diria que aquela mulher simples e cheia de fé se tornaria um símbolo de esperança para tantas outras vidas? Com o passar do tempo, minha casa se encheu de histórias. Cada pessoa que chegava tinha uma jornada, uma dor, uma luta. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas tinha uma certeza. Enquanto tivesse forças, faria tudo para ajudar. A cada criança que tocava a campainha da minha porta, a cada mãe que se sentava na minha mesa, eu via mais e mais como a vida podia ser dura, mas também como, com um pouco de compaixão, podíamos transformar o peso de uma luta em um pequeno alívio. Mas também houve momentos difíceis. Lembro de uma tarde chuvosa quando uma mulher chamada Maria, que havia perdido o marido em um acidente, apareceu na minha porta. Ela estava com os olhos cansados, um vazio difícil de disfarçar. Seus filhos estavam doentes e ela estava tentando encontrar forças para continuar. O desespero em seu olhar era palpável. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais esperanças. Foi ali que percebi que o que ela precisava não era só ajuda material, mas alguém que pudesse ouvi-la, alguém que pudesse garantir que, mesmo no fundo do poço, a vida ainda tinha algo a oferecer. Recebi a Maria com o mesmo abraço que eu daria a qualquer outro. Sentei com ela, ofereci um café quente e escutei sua história. Eu sabia como era sentir que o mundo estava desabando, mas também sabia como a vida, com sua dor, podia nos ensinar a ser mais fortes. Falei para ela: eu sei que parece que nada mais tem solução. Eu também já estive no seu lugar, mas não desista. Vamos encontrar uma maneira. E, mesmo sem saber exatamente como, eu sabia que minha presença ali faria uma diferença para ela. Aquela tarde mudou algo dentro de mim. Vi que, se eu podia ajudar alguém a carregar sua dor por apenas um momento, então já estava valendo a pena. O que eu não sabia era que às vezes é essa ajuda simples que pode salvar alguém. A Maria, alguns meses depois, voltou para me agradecer. Seus filhos estavam melhorando e ela encontrou um emprego. O sorriso dela me fez perceber que, para cada gesto de bondade que eu fazia, o universo, de algum modo, retribuía. Mas, claro, minha missão não parava por aí. A cada nova pessoa que aparecia, a cada nova história que cruzava meu caminho, eu me sentia mais e mais parte de algo maior. Sabia que, por mais que eu fosse só uma avó de 78 anos, o amor e a força que eu tinha eram capazes de curar, de transformar, de abrir portas. E não eram só as pessoas que eu ajudava que me davam força. Era também o Lucas, que, com seu sorriso cada vez mais forte, me lembrava todos os dias de como a vida, por mais dura que fosse, sempre teria beleza e esperança. Um dia, o Lucas chegou correndo até mim, todo empolgado. Ele tinha ganhado uma medalha na escola por sua dedicação e esforço. Ele olhou para mim com os olhos brilhando e disse: "Vó, essa medalha é nossa, não é? Foi você quem me ajudou a chegar aqui. Eu sou forte por causa de você.
Naquele momento, senti uma emoção tão grande que quase não consegui falar. O que mais poderia pedir da vida se não ver meu neto se tornando um homem forte, com os valores que eu tentei passar a ele? Aquele sorriso, aquela medalha, eram a confirmação de que sim, eu estava fazendo a coisa certa. Não precisava de mais nada. O meu trabalho aqui, nesta vida, era ser a força para os outros. Ser a pessoa que acreditava quando ninguém mais acreditava. A pessoa que, mesmo com pouco, fazia tudo parecer possível. E ao fazer isso, não só salvava vidas, mas encontrava um sentido ainda mais profundo para a minha própria. A vida me ensinou que o amor e a coragem são forças que não podem ser medidas. Eles não têm preço, não têm tempo, não têm limites. E enquanto houver um respiro em meu corpo, eu vou continuar a lutar, a ajudar, a amar. Porque no final é isso que faz a vida valer a pena. Eu estava organizando as doações que tinha recebido na semana, já cansada do peso de tantos dias seguidos fazendo tudo sozinha, quando ouvi uma batida na porta. Aquela hora, só quem realmente precisaria de algo teria coragem de pedir. Fui até a porta e, ao abri-la, encontrei um garoto de talvez 9 anos, magro e tremendo. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e os olhos, tão grandes, estavam preenchidos com uma mistura de medo e vergonha. Ele não disse nada no começo. Apenas ficou ali na porta, como se estivesse tentando medir o espaço, o ambiente. Eu o olhei e não soube o que dizer. O mundo parecia tão pesado para ele. Posso ficar aqui só por hoje? A voz dele saiu baixa, quase como se temesse uma resposta negativa. Não pensei 2 vezes. Eu já sabia o que era a dor do abandono. Já tinha visto o sofrimento em muitos olhos, mas ver aquela criança ali diante de mim foi como se todas as dores do mundo se concentrassem naquele momento. Claro, meu filho pode entrar, falei, tentando soar calma, mas sentindo o coração apertado. O menino entrou, com os pés descalços, e olhou para a sala como se estivesse entrando em um lugar proibido, mas ao mesmo tempo acolhedor. Eu o fiz sentar à mesa, onde eu já estava preparando um pouco de sopa. Fiquei observando enquanto ele comia, em silêncio, como se o simples ato de comer fosse uma luta. A fome era tão mais profunda que não se tratava só de comida. Era algo que ia além, algo invisível, como uma falta de proteção que ele nunca teve. Quando ele terminou e viu o prato vazio, finalmente ele falou, mas com a voz tão frágil: "Eu não sei o que fazer, não tenho para onde ir." Eu não sabia o que responder porque ali, diante de mim, estava uma criança que não só não tinha um lar, mas também não tinha confiança no futuro. E quem sou eu para dar esse futuro a alguém? Mas ainda assim falei: "Você pode ficar aqui se quiser. Não sei o que o amanhã vai nos trazer, mas enquanto você precisar, este é seu lugar." O menino me olhou, como se quisesse acreditar em minhas palavras, mas não soubesse ainda se podia. Ele passou a noite ali na minha casa, dormindo na cama do Lucas, sem mover um músculo, com os olhos fixos no teto, como se estivesse esperando o amanhecer. Eu, naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em como o mundo podia ser tão cruel com crianças tão pequenas, com seres tão frágeis. E me perguntava se eu, uma simples avó de 78 anos, conseguiria realmente fazer a diferença. Nos dias seguintes, Rafael, era esse o nome dele, foi começando a se soltar. Mas, no começo, era difícil. Ele não falava muito. Ficava quieto, apenas observando, como se estivesse sempre esperando que alguém fosse vir para levar ele embora. Eu sabia que ele não acreditava em mim. Não sabia se ele acreditava em mais alguém. Certa tarde, enquanto preparava uma massa para o pão, ele se aproximou e, hesitante, perguntou: "Posso ajudar?" A voz dele estava cheia de medo, mas também de uma esperança que ele tentava esconder. Eu olhei para ele e, com um sorriso sincero, disse: "Claro, meu filho. Vou te ensinar como faz. Vai ser nossa receita." Ele sorriu, mas de um jeito tímido, e aos poucos foi se soltando. A cada pedaço de pão que ele amassava, vi uma pequena mudança nele. E ali, naquele simples momento, entre farinha e risos tímidos, algo dentro de mim se aqueceu. Era como se, por um instante, eu tivesse resgatado mais do que uma criança perdida. Estava resgatando um pedaço de minha própria esperança.
O tempo foi passando e, por mais que eu tentasse não me apegar demais, a verdade era que Rafael foi se tornando uma parte da minha vida. Ele e o Lucas começaram a brincar juntos, a rir, a criar suas próprias histórias. Era como se os dois tivessem sido feitos um para o outro. Mas eu sabia que não poderia deixá-lo aqui para sempre. Decidi então buscar ajuda para que ele tivesse um futuro mais seguro. Fui atrás da assistência social e isso me colocou em uma batalha. Muitas pessoas me diziam que eu não tinha idade para cuidar de mais uma criança, mas isso não me impediu. Se o que ele mais precisava era de um lar, então de algum jeito eu ia fazer isso acontecer. E no dia em que o juiz me disse que Rafael poderia, de fato, ficar comigo, senti um alívio tão profundo, mas ao mesmo tempo uma dor suave no peito. Não era só sobre ter um menino em casa, mas sobre garantir que ele nunca mais fosse deixado à mercê da solidão. Quando Rafael me olhou com seus olhos brilhando e a voz tímida dizendo: "Vó, agora é mesmo verdade?" Eu só pude responder com a voz embargada de emoção: "Agora é, meu filho. Você está em casa." Com o tempo, a rotina foi se tornando mais suave. Rafael, agora mais confiante, se adaptava ao nosso lar. Ele passou a ser um irmão mais velho para o Lucas, sempre protegendo-o, e por mais que fosse tímido, aos poucos foi se soltando. Eu o vi começando a sorrir de verdade, e aquele sorriso me dava forças para seguir. Mas, como acontece com qualquer história, a vida sempre nos apresenta novas provas. Uma tarde, o Rafael estava brincando no quintal com o Lucas, quando uma mulher apareceu na porta. Era uma mulher de olhos cansados, com o rosto marcado pela vida. Era a mãe de Rafael. Meu coração disparou. Eu não sabia o que esperar, mas também sabia que esse momento era crucial. Ela me olhou com os olhos inquietos, como se estivesse tentando entender se poderia acreditar naquilo. "Eu vim buscar meu filho", ela disse, a voz rouca, como se houvesse muito tempo sem falar. Rafael, que estava brincando com o Lucas, ouviu sua mãe e ficou paralisado. O rosto dele ficou pálido e ele olhou para mim como se estivesse pedindo permissão. Eu senti uma dor profunda, uma dor que só as mães e avós podem entender. Eu sabia que ele tinha sofrido demais e tudo o que queria era mantê-lo seguro. Eu não sabia o que fazer. Rafael já estava aqui há semanas, já era parte de minha vida. E eu sabia que ele tinha encontrado algo que nunca teve: segurança. Mas a mãe dele estava ali tentando reconquistar o filho. Era a coisa certa a fazer? Eu não sabia. Mas eu sabia que deveria dar a Rafael a chance de decidir. "Rafael, você quer voltar para casa com sua mãe?" Perguntei com suavidade. Ele olhou para a mulher, depois para mim, e o silêncio se estendeu por um momento que pareceu eterno. Ele então balançou a cabeça lentamente. Eu não sei se posso, vó." Eu sabia que esse era um momento decisivo, e no fundo o que mais eu queria era proteger aquele menino. Olhei para a mulher e disse: "Ele precisa de tempo. Você entende isso, não é?" Ela sentiu, mas estava visivelmente aflita. A dor dela era clara. Ela sabia que não era simples assim. "Eu vou esperar por ele", ela disse, com uma voz que não fazia questão de esconder a fragilidade que sentia. A mãe de Rafael ficou ali na porta por mais algumas horas. Durante esse tempo, eu não sabia se o que estava fazendo era certo. O que seria do Rafael se ele fosse com ela? E o que seria dele se ficasse comigo? Eu só sabia que não podia tomar essa decisão por ele. Só ele poderia saber o que era melhor para seu coração. Naquela noite, depois que a mãe foi embora, Rafael ficou em silêncio. Ele estava inquieto, os olhos perdidos em algum lugar dentro de si. Eu sabia o que ele estava pensando. Ele queria ser criança, mas não sabia se poderia ser. Eu o chamei para dormir comigo, como eu costumava fazer com o Lucas, e ele se deitou ao meu lado. "Vó, você acha que ela vai me deixar em paz?" Ele perguntou, quase sussurrando. "Eu não sei, Rafael, mas o que importa é que você agora tem um lar. Isso ninguém pode tirar de você." Rafael ficou quieto por um tempo, com a mãozinha dele segurando a minha, como se procurasse uma segurança que ele nunca soubera que existia. Quando vi adormecer, com a respiração tranquila, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo seguro, soube que estava fazendo o que deveria.
mas ainda não sabia se ele ficaria comigo para sempre. No dia seguinte, a mulher voltou e, ao contrário da noite anterior, não pediu mais para levar o filho. Ela apenas se aproximou de Rafael, que a olhou com os olhos mais tristes que eu já vi. Ele a abraçou e ela o olhou com um sorriso de dor. "Eu te amo", ela disse, com a voz embargada antes de se afastar. Eu percebi que ela sabia que não tinha mais como trazer de volta o que perdera. Rafael voltou para a nossa vida e, a partir daquele dia, algo mudou dentro dele. Ele passou a entender que, embora o passado não pudesse ser mudado, o presente e o futuro ainda estavam ao seu alcance. Ele começou a me chamar de vó com mais confiança, a me olhar com mais amor. Quando o vi brincando com o Lucas, sentindo-se em casa, tive a certeza de que o mais importante para ele era, finalmente, saber que alguém estava ali para não deixá-lo ir. Às vezes, a vida não nos oferece respostas prontas. Às vezes, a única coisa que podemos fazer é estar ali, dar o nosso melhor e esperar que o tempo nos mostre o caminho. Eu não sabia como seria o futuro de Rafael nem o meu, mas sabia que, enquanto ele estivesse comigo, eu estaria fazendo o meu trabalho de avó. Amar, cuidar e, acima de tudo, dar-lhe a chance de escolher o próprio caminho. Minha gente, a vida não é fácil, mas a gente tem que se apoiar uns aos outros. Eu vi como o amor pode transformar. E se você gostou dessa história, compartilha com quem precisa ouvir isso. E não esquece de se inscrever no canal, viu? Aqui tem sempre histórias que tocam o coração. E eu sei que você vai se emocionar com cada uma delas. Deixe seu comentário e conta pra gente como você tem feito a diferença na vida de alguém. Vamos espalhar essa energia boa juntos. Até o próximo vídeo e que a gente continue se ajudando.